Alô amigos, tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes para mais uma vez responder uma pergunta que tem sido muito feita pelo nosso clube de membros. O Felipinho tá de volta, o Felipinho retornou, voltou a ser relacionado pelo Matinho Varini depois de quase 2 meses. O último jogo dele na verdade ele vai voltar a poder jogar desde o dia 16 de junho, partida contra o Flamengo, foi a última dele pelo Atlético antes dele ter toda aquela hepatite, todo aquele negócio, aquele cenário clínico que o tirou de muito tempo da temporada do Furacão, quase 2 meses, tá? E ele perdeu muito peso, é verdade. E ele agora tá retornando, voltou a treinar com bola há pelo menos 2 semanas, agora ele tá relacionado para encarar o Bragantino hoje às 7 horas da noite, mas tem um ponto importante. O Felipinho não só é um cara que pode ser um dos maiores reforços do Atlético nessa janela de transferências, como também é um jogador que pode mostrar um pouco mais. Eu vou explicar isso agora para vocês, cara. Primeiro, por que ele pode ser um grande reforço, um baita reforço pro Atlético? O Atlético tem Eric, Fernandinho, Gabriel e só para posição de volante, né? Claro que o Christian pode fazer a função também, mas já não é mais a dele, né? Então, tendo o Felipinho, podendo ter esse cara de 22 anos, 23 anos, é um jogador que teve destaque ainda nessa temporada, é um cara que tem sim muita qualidade, o Atlético consegue melhorar uma saída de bola principalmente, que tem até bom nível com o Gabriel, mas nem tanto assim, mas também consegue melhorar demais ofensivamente. O Felipinho já tem gol marcado de fora da área nessa temporada. O Felipinho assustou em pelo menos 2 oportunidades no Clássico Atletiba, jogada no Couto Pereira, naquele jogo que inclusive rendeu a cena clássica do Juan Carlos Osório na coletiva do muito ruim, muito fraco, né? Mas o Felipinho naquele jogo consegue assustar de fora da área. É um jogador que tem arremate de fora da área. Isso é importante demais. Eu falei isso sobre o Praxedes também, né? Que é um jogador que sim, poderia agregar neste quesito, por mais que não venha bem nesse quesito também na carreira mais recente. Agora, o Felipinho é um jogador que pode agregar demais em relação a isso. Por quê? Porque em questão de saída de bola é um jogador que se equivale ao Gabriel. Pelo menos se equivale, tá? Porque fisicamente é muito acima, tem muito mais esse potencial atlético de conduzir a bola e também tem um potencial de arrematar, né? O Gabriel, por exemplo, na partida contra o Bragantino, 1-0 pro Bragantino, no Brasileirão, ele teve uma chance no finalzinho da partida em que ele podia resolver a parada, podia empatar o jogo e ele chutou pra cima, bateu muito mal na bola. Então, não me agrada esse lado ofensivo do Gabriel, não só em questão de arremate, como também em questão de quebra-linha, né? O Felipe é um jogador que tem um passe um pouco mais interessante, é um jogador que pode estar fisicamente mais inteiro nas jogadas, então é um jogador que pode sim qualificar essa saída do Atlético, fazer o Atlético ser menos pressionado e escapar mais dessa pressão na saída de bola que fazem outros times e que faz muito o Bragantino, que é o adversário de hoje, por exemplo. Então, nesse quesito, jogando na posição de origem, ele pode sim ser um cara muito interessante pro Atlético nessa temporada e talvez ser um dos maiores reforços pro Atlético nessa temporada, nessa metade de ano. É muito interessante. Agora, outro ponto muito interessante sobre esse retorno do Felipinho é o seguinte, cara. O Felipinho é um jogador que pode, não tô falando que deve, tá? Estou falando que pode, quem sabe, conseguir jogar um pouco mais à frente. Dar 1, 2, 3 passos pra frente. E aí eu acho que é muito legal. Pode ser uma loucura minha, pode ser algo que não faça sentido, como talvez não fizesse sentido utilizar o João Cruz na função que o João Cruz foi utilizado defensivamente. E funcionou. O João Cruz é utilizado como esse interno pelo lado direito. O João Cruz é utilizado como volante na fase defensiva e vai bem. E consegue ir bem contra o Cuiabá. Então mostra uma tendência do Varini de também gostar de testar. Gostar de fazer novos testes, gostar de experimentar jogadores em posições que não são a dele, né? Então o Furacão com o Felipinho jogando talvez como esse interior pelo lado esquerdo, né? A posição em que tá jogando o Bruno Zapelli hoje, talvez possa fazer algum sentido. Por quê? O Atlético tem com a bola Eric, Fernandinho, Christian e Bruno Zapelli, certo? Isso ninguém discute. Sem a bola, o Atlético tem Eric, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, Fernandinho, Christian e aí os pontas, né? Canóbio do lado esquerdo e o Coelho do lado direito, com o Zapelli e o Gonçalo Mastriani mais à frente.
Então é interessante que o Felipinho, se fizesse uma função de interno pela esquerda, e aí talvez na vaga do Christian ou talvez na vaga do Zapelli mesmo, ele poderia ser esse segundo volante. Ele poderia ser esse cara que atua ao lado do Fernandinho, e ele poderia sim ser um cara que qualifica demais na marcação do Atlético. Um cara para dar um corpo a mais nessa marcação do Atlético, e com o Christian até é bem feito assim, mas perde muito potencial. Perde qualidade de pressão, digamos assim. Com o Gabriel nem se fala, tá? Com o Gabriel se perde muito a questão da pressão pós-perda de bola. Com o Christian se perde menos, mas também se perde. Então assim, é algo que é interessante, é algo pra pensar. E assim, você ter o melhor desarmador da última Série B do Campeonato Brasileiro, por mais que, claro, a Série B é um contexto um pouco mais fácil, é um contexto menos qualificado de futebol, mas ainda assim é algo interessante. Então você ter um cara destaque em número de desarmes nacionalmente na última temporada, no seu meio campo, para qualificar uma pressão pós-perda que é muito comum no time do Varini, que é muito pedida pelo treinador, aí eu acho que é legal. Aí eu acho que faz certo sentido, e acho que o Felipinho pode sim ganhar vaga também pensando nesse sentido. Então assim, o Felipinho pensando ofensivamente, para ser essa opção ao Fernandinho, por exemplo, para ser essa opção para qualificar a saída de bola do Atlético melhor do que o Gabriel. Muito legal. O Felipinho ofensivamente, para ser esse interior pela esquerda, vejo potencial, mas tenho certas dúvidas, por mais que o Varini tenha gostado sim de testar, tenho certa dúvida se ele se daria bem com a posição. Agora, o Felipinho para ser esse cara atuando mais à frente com a bola e para fechar como um volante ao lado do Fernandinho sem a bola, para qualificar demais saída pós-perda, aí eu acho maravilhoso. Acho que tem um potencial enorme e digo mais, acho que pode, se for bem nos testes, logicamente, se também evoluir fisicamente, porque não foi fácil a situação que ele passou não, tá? Uma semana internado, um cara que perdeu muito em questão física, em massa muscular, então é um jogador que também precisa evoluir nesses quesitos, mas se conseguir ir bem, ele tem a característica necessária para ser um titular da equipe. E aí é interessante, o Atlético ganharia uma peça com uma possível alta do Felipinho. Acho muito legal, tô animado pra volta do cara, tô animado pra ver como vai retornar. Claro que tem que ter muita paciência, um jogador que passou por um processo clínico pesado recentemente agora. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, não é porque ele vai ter 1, 2, talvez 3 jogos abaixo da média fisicamente que ele é um jogador ruim, que ele é um bagre, como vocês gostam de colocar. É um jogador muito bom, já mostrou esse potencial e tende a somar nesse elenco. E assim, indo bem, ele tem a característica para ser talvez um dos, se não o melhor reforço do Atlético nessa janela de transferências que se mostra cada vez mais ineficiente e até melancólica do Furacão. Fechado? Um abraço para você que acompanhou, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!